Então eu gostaria de ler apenas um versículo da palavra de Deus, e a partir desse versículo, creio eu, Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra de consolo, de conforto para o seu coração. O versículo encontra-se no Salmo 50. Salmo 50, palavra do Senhor para o nosso coração. Versículo 15, um texto bastante conhecido, um texto que todos nós já ouvimos sobre ele, já lemos, já ouvimos sermões baseados nesse texto, e creio eu que o Senhor vai abrir-nos a porta à palavra e falar com cada um de nós. Salmo 50, versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele que nos ajude, que nos oriente, que nos edifique com a sua palavra. Nós lemos a palavra de Deus, palavra que é viva, que é eficaz, que penetra no mais profundo do nosso ser, palavra que transforma a vida do homem. E nós precisamos da iluminação, da direção do Espírito Santo para falar aquilo que nós precisamos ouvir e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por um texto tão rico como esse, e que agora será objeto da nossa reflexão, para a edificação do teu povo, para a instrução da tua igreja, para que cada um de nós possamos receber do Senhor o alento, o conforto e a direção necessária para a nossa vida. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir e não pura e simplesmente o que nós queremos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs e amigos que nos acompanham, nós estamos vivendo em tempos angustiosos, tempos de angústia, tempos difíceis, tempos extremamente angustiantes. Como pastor, no início do meu ministério, eu tenho visto coisas terríveis no contexto que nós estamos vivendo. Famílias que estão enfrentando momentos de angústia no mais alto nível e que suplicam orações e que clamam a Deus e que estão pedindo ajuda, pedindo socorro, porque a angústia é muito grande. Eu tenho visto famílias, eu tenho visto pastores, eu tenho visto igrejas, eu tenho visto a nação brasileira vivendo um momento de angústia. Talvez você que está me assistindo agora, talvez você acordou hoje com o coração angustiado. Talvez você esteja vivendo exatamente essa circunstância na sua vida. Angústia, angústia perene, uma angústia que se alojou no seu coração, na sua alma, e você não sabe mais o que fazer. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler, ele traz para nós uma palavra que, creio eu, fará toda a diferença na minha e na sua vida. Esse texto ele é riquíssimo. Um versículo da Bíblia, mas porque é palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, essa palavra ela tem poder para transformar a nossa vida, para mudar a nossa história, para trazer paz, consolo e alento ao nosso coração. Um texto pequeno, simples, singelo, mas profundo, que vai, com certeza, ser remédio para a sua alma, ser, de fato, o instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto
é que o texto está falando sim de angústia. E ele diz: invoca-me no dia da angústia. Ou seja, existe na nossa vida dia de angústia, dia de provação, dia de lutas, de adversidades, de problemas, de coisas que afetam a nossa alma, as nossas emoções, o nosso ser. Então, Deus não esconde de ninguém de que a vida não é fácil. Aqui nesta dimensão, nós enfrentamos lutas, provações, ansiedades, depressão, angústias na nossa alma. O texto não esconde isso de nós. O texto não coloca para nós uma situação de flores. Não. O texto coloca para nós que existe sim dia de angústia, inclusive na vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus, do povo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos um contexto no nosso país onde parece que crente virou anjo. Quando você se converte, quando você aceita Jesus como Salvador, eu não gosto muito dessa expressão, eu entendo que é Jesus que nos aceita, mas no popular as pessoas dizem: eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, me tornei crente, hoje eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e aí, como diz o slogan de uma grande denominação no nosso país, você para de sofrer. Você não tem mais sofrimento na sua vida. Parece que agora é só vencer e vencer. Você não enfrenta lutas, você não enfrenta provas, você não enfrenta tribulações, você não tem angústias na sua alma. Porém, meus irmãos, biblicamente falando, isso não existe. Nós olhamos para a vida dos homens de Deus e nós vemos os homens de Deus chorando, nós vemos os homens de Deus tendo momentos de ansiedade, de depressão, de angústia, de pavor, medo. Nós vemos os homens de Deus enfrentando situações extremamente adversas. Ontem mesmo eu dizia para uma irmã da nossa igreja que está enfrentando um momento de dificuldade na sua vida com essa situação do coronavírus, e eu dizia para ela: chore, minha irmã, chore. Não é pecado chorar. Não é pecado abrir o nosso coração diante de Deus. Não é pecado rasgar a nossa alma diante de Deus e dizer: está doendo. Não é pecado você chegar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, eu estou angustiado, eu estou depressivo, eu estou ansioso, eu estou com medo. Não é pecado. Nós não podemos esconder a realidade. Nós não podemos esconder aquilo que de fato, muitas vezes, nos assola, está presente na nossa vida. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que o Salmo é realista. Ele está dizendo aqui para nós: existe sim dia de angústia. Você quer angústia maior do que o que nós estamos vivendo nos nossos dias? Incertezas, inseguranças, autoritarismo por parte dos nossos governantes. Estamos impedidos de nos reunirmos presencialmente como igreja do Senhor, como povo do Senhor, para celebrar e para louvar o nome do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, com os nossos queridos irmãos. Isso não é angustiante para você? Isso não entristece você? Isso não faz você sentir tristeza diante de Deus com essa situação? Eu me angustio com isso. Eu me entristeço com tudo isso. Eu tenho momentos na minha vida em que eu chego às raias de uma depressão quando eu vejo tudo isso que está acontecendo. Mortes, corrupção, autoritarismo, impedimento do povo de Deus se reunir. Dia de angústia. Nós estamos vivendo dia de angústia, dia de aflição, dia da prova.
Nós estamos vivendo dia de angústia, e essa angústia ela vem de diversas áreas, de diversos setores, e está assolando a nossa vida. Então a primeira coisa é essa: o Salmo é realista. Há dia de angústia, e nós estamos vivendo dias assim. Agora, o que é interessante nesse Salmo é que tem uma ordem nesse texto extremamente importante. O que fazer no dia da angústia? O que fazer no dia da calamidade? O que fazer no dia da provação, no dia da aflição, no dia do luto, no dia em que nós estamos sendo solapados pelas circunstâncias adversas, pelos ventos contrários? O que fazer no dia da angústia? Talvez seja esse o seu problema. É que você não sabe o que fazer. É que você não tem noção do que você deve fazer nesta hora de angústia da sua alma. Ou, como alguns, nessa hora de angústia, ele acha que vai resolver o problema dando cabo da sua própria vida, tirando a sua própria vida. Nós estamos vendo, por causa desse caos que está tomando conta do nosso país, já existe pais de famílias, comerciantes, pessoas que estão impedidas de trabalhar, que estão tirando a sua própria vida, porque não tem de onde tirar o sustento para os seus filhos. Seus filhos estão clamando por pão, seus filhos estão clamando pelo alimento, e o pai, porque está sendo impedido de trabalhar pelos governantes, ele não tem o pão para trazer para os seus filhos. Porque quem é empregado do governo, quem recebe o seu salário garantido todo mês, é legal ficar em casa. Agora, quem depende de vender a tapioca, de vender a fruta, de vender alguma coisa lá no comércio para trazer o pão para os seus filhos, esse está sofrendo, esse está angustiado, esse está abatido com o autoritarismo que tem se implantado no nosso país. Nós não estamos negando a doença, nós não estamos negando o luto, nós não estamos negando a dor. Como eu disse, nós estamos vivendo dias de angústia. Angústia para as famílias enlutadas, angústia para as pessoas que estão doentes, angústia para os comerciantes que não sabem mais o que fazer, angústia para o povo de Deus que está impedido de se reunir. Mas a questão é, o que fazer nestas horas? Tirar a vida não é a solução. Simplesmente estar reclamando das autoridades não é a solução. Estar escrevendo textos ou compartilhando coisas no Facebook não é a solução. O Salmo diz para nós, qual é a solução? Você já parou para pensar? Você já fez essa pergunta? Como eu disse, estamos todos no mesmo barco. Estamos todos na mesma situação. Ricos e pobres, pretos e brancos, letrados e analfabetos, jovens e velhos, religiosos e ateus, estamos todos no mesmo barco, estamos todos enfrentando em um momento ou outro angústia na nossa alma. Mas a pergunta é, o que fazer? E o texto responde, louvado seja Deus por isso. O texto diz assim, invoca-me no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia. É interessante, meus irmãos, que aqui nós temos uma ordem. Nós temos aqui um imperativo na língua hebraica. Nós temos aqui uma palavra da parte de Deus, não dando uma opção para nós, não dando um conselho para nós, mas dando uma ordem expressa, clara, contundente, objetiva para mim e você. Invoca-me. Como eu disse, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele não está negando o dia da angústia. Ele não está negando a luta. Ele não está negando a dificuldade. Mas ele está dizendo para mim e você, na hora da angústia, na hora da luta, na hora da dor, na hora da dificuldade, invoca-me. É o Senhor, através do seu Espírito Santo, usando o salmista, dizendo para mim e você, meu filho, minha filha, na hora da angústia, invoca-me. Eu estou dando uma ordem para você. Invoca-me. Busque a minha face. Fale comigo.
Entre em oração. Não fique simplesmente, como eu disse, mandando mensagens no Facebook. Não fique simplesmente questionando as autoridades. Não fique simplesmente achando que é no braço da carne que você vai resolver essas questões. Invoca-me. Invoca-me. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, você que nos assiste nesse momento. Vamos aprender essa lição. Essa lição é para mim, essa lição é para você. Essa lição é para a minha família, é para a sua família. Você tem invocado o Senhor? Nas horas mais difíceis da sua vida, angustiantes da sua vida, a quem você tem invocado? Seus pais? Seu cônjuge? Seus amigos? Seu patrão? As autoridades constituídas? Ou você, além dessas pessoas, você tem invocado o nome do Senhor? Você tem buscado o Senhor? Você tem se quebrantado diante do Senhor? Você tem orado? Você tem clamado a Deus? Você tem buscado ao Senhor com alegria, com singeleza de coração? Ele está dando essa ordem para mim e você. Invoca-me. Invoca-me, meu filho, minha filha. Eu sei que você está no dia da angústia. Eu sei que você está na provação. Mas invoca-me. Esta semana eu coloquei um texto nos grupos da nossa igreja. Vamos orar. É tempo de orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Por isso, reitero aqui a convocação oficial do conselho da nossa igreja para todos os membros e as sociedades internas da nossa igreja de forma especial. É tempo de nos unirmos em oração, de fazermos uma mega campanha de oração. A SAF, a UPH, a UMP, a Junta Diaconal, todas as sociedades internas da nossa igreja estão, durante a semana, tendo esse contato com Deus, esse invocar a Deus, essa oração na presença de Deus. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. É ordem, é mandamento, é um dever de todos nós. Não é uma opção, é um dever. Ele está dizendo: invoca-me no dia da angústia. Você está angustiado, querido? Você está angustiado, minha irmã? Você está aflito? Você acordou nessa manhã com o coração partido? Invoque o nome do Senhor. Busque o Senhor. Dobre os joelhos. Entre na presença de Deus. É isso que Ele está mandando. Então nós temos aqui a realidade sendo exposta diante de nós, a angústia. Nós temos aqui uma ordem da parte de Deus: invoca-me no dia da angústia. E nós temos aqui uma promessa bendita, maravilhosa, para mim e para você. Ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Você crê nisso? Como eu disse, meus queridos irmãos e irmãs, nós não negamos a dor, nós não negamos a angústia, nós não negamos a provação, mas nós temos recursos, nós temos meios, nós sabemos aonde nós devemos buscar solução para essa angústia na nossa vida. É invocando o nome do Senhor. E a palavra do Senhor é o próprio Senhor falando conosco. Ele está dizendo que mesmo no momento de angústia, no dia da angústia na nossa vida, se nós invocarmos a Ele, Ele vai nos ouvir e Ele vai nos livrar da angústia. Você crê nisso? Você tem isso no seu coração? Em nome de Jesus, creia nisso. O Senhor está dizendo que se você invocar Ele,
Se você buscar Ele, se você falar com Ele, se você se colocar diante dEle, mesmo no momento de maior dor na sua vida, Ele vai livrar você, Ele vai abençoar você, Ele vai restaurar você, Ele vai trazer paz ao seu coração, Ele vai tirar essa angústia da sua alma, essa ansiedade, essa depressão, esse mal que tem se alojado na sua vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, você que nos acompanha, eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu posso dizer para você em alto e bom som que nos momentos mais angustiantes da minha vida, quando eu dei de fato esse passo correto, que é invocar o nome do Senhor, quando eu fiz aquilo que deveria fazer, cumprir a palavra de Deus, de invocar o nome do Senhor, de falar com o Senhor, de derramar a minha angústia diante do Senhor, de chorar diante do Senhor, o Senhor me livrou dessa angústia, dessa ansiedade, dessa depressão que se aloja na nossa vida. Então, os dias são difíceis, os dias são angustiosos, o momento que nós estamos vivendo não é um momento fácil, mas em nome de Jesus, creia no livramento de Deus, creia na intervenção divina, creia no poder de Deus, creia na ação de Deus, creia na restauração de Deus, creia que Deus é o mesmo, o Todo-Poderoso, o Senhor sobre tudo e sobre todos, e que Ele sim, pode te livrar no dia da angústia. Meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a depender de Deus, a crer mais em Deus, a esperar mais em Deus. O problema nosso, meu e seu, é que nós estamos confiando mais nos homens do que em Deus. Nós achamos que a solução vem dos homens, vem dos políticos, vem das autoridades, vem daqueles que são pecadores, que são pó como nós. Não, a solução vem de Deus. Deus é quem vai nos livrar no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei. Eu te livrarei. É o Senhor quem livra. É o Senhor quem nos abençoa. É o Senhor quem nos cura, quem nos sara. É o Senhor quem abre porta onde não tem porta. É o Senhor quem faz milagres e maravilhas na nossa vida. Você está angustioso? Você está angustiada? Você está aflito ou aflita? Você está às raias de uma depressão? Você está vivendo um momento extremamente difícil na sua vida? Talvez um filho, um irmão, um cônjuge, talvez um parente seu esteja com Covid ou esteja na UTI nesse momento, no leito da dor, e a família está aflita, a família está com os nervos à flor da pele. Eu queria deixar esse mandamento do Senhor para você. Invoque o Senhor. Reúna a sua família, dobre os joelhos, clame diante de Deus, chore. Como eu disse, não é pecado chorar. Chore, diga para o Senhor a dor que você está sentindo, aquilo que está lhe incomodando. Coloque-se diante do Senhor e creia que Ele está dizendo: eu te livrarei. Eu vou abençoar você. Eu vou ser na sua vida, na vida da sua família. Mas esse texto tem algo maravilhoso. Ele tem uma ordem. Ele fala da realidade que nós estamos vivendo. Ele mostra essa promessa bendita. E ele mostra um resultado tremendo. Ele diz assim: invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Meu querido irmão, minha querida irmã, que coisa maravilhosa. Aqui nós temos os passos para vencermos esse momento difícil que nós estamos vivendo. Primeiro, invocar o Senhor. Segundo, não negar a realidade. Há dia de angústia, sim, na nossa vida. Terceiro, crer na promessa de Deus. Saber que Deus é aquele que nos livra no dia da angústia, no dia da dor, no dia do luto, no dia da provação. Ele é quem abençoa a nossa vida.
Mas por último, quando Deus cumprir a sua palavra, e Ele vai cumprir, quando Deus fizer aquilo que Ele está prometendo, e Ele vai fazer, Ele diz: tu me glorificarás. Você vai glorificar o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você, meu amigo que nos acompanha. Nós nascemos, vivemos, nós existimos para a glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Você existe para glorificar a Deus. Daí a igreja do Senhor separar um dia para a glória de Deus. Todos os dias são para a glória de Deus, mas nós mostramos a importância da glória de Deus, separando um dia exclusivo para adorarmos ao Senhor, o dia do Senhor. O texto está dizendo que nós invocamos o Senhor no dia da angústia, Ele nos livra e nós glorificamos o seu nome. Você tem glorificado a Deus? Você tem exaltado a Deus? Você tem sido grato a Deus? Você tem sido, de fato, grato ao Senhor por Ele estar lhe dando vida, saúde, emprego, por Ele estar abençoando a sua casa? Apesar de tudo que nós estamos enfrentando, você está de pé, você está vivo. Você tem uma das maiores dádivas, que é a vida. Você está vivo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que você tem que glorificar a Deus? Independente das circunstâncias, independente do que Ele tem lhe dado, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é o Criador, porque Ele é supremo sobre tudo e sobre todos. O Senhor é aquele que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por mim e você, para nos livrar da morte, para nos livrar do inferno, para perdoar nossos pecados, para nos livrar no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Talvez você que está assistindo agora, você diga assim: realmente, pastor, nós estamos vivendo dias angustiantes, os últimos dias. Mas eu quero terminar essa mensagem me dirigindo a você que ainda não é crente. Se você está assustado com a angústia desses dias, deixa eu dizer a você, se você não entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você não tiver esperança no seu coração, eu quero dizer para você que o que nós estamos enfrentando é simplesmente o princípio das dores. E que a condenação do inferno, ela é muito mais angustiante, dolorosa, do que o que nós estamos vivendo. Então eu queria dar um conselho para você que está me assistindo agora, e que ainda não é crente, ainda não é um servo de Deus, ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Eu quero dar esse conselho para você. Você está angustiado com a situação? Vai piorar. Vai piorar. Agora, se você entregar a sua vida a Jesus, se você invocar o nome do Senhor, se você crer na promessa do Senhor, o Senhor promete livramento para você, não só nesta vida, não só no contexto que nós estamos vivendo. O Senhor vai abençoar a nossa alma, o nosso coração, mas o Senhor vai nos livrar da angústia eterna, da morte eterna, da condenação eterna, e nós estaremos para sempre e sempre glorificando o nome do Senhor. Pense nisso, meu querido. Pense nisso. São centenas, milhares de pessoas que estão partindo, que estão indo para o outro lado da vida, e a grande maioria delas sem esperança. A questão não é se nós vamos partir ou não, porque um dia nós vamos partir, seja por causa do coronavírus, seja por causa de outra doença, seja por causa da própria velhice ou da falência múltipla dos órgãos. Um dia nós vamos partir. A questão é, quando eu partir, eu tenho esperança, eu sei para onde vou,
Eu sei o que me aguarda. Se você é um servo de Deus e uma serva de Deus, você sabe muito bem que você estará indo para os braços do Pai. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu espero em Deus que essa palavra, que este versículo, tão pequeno, mas tão importante, tão instrutivo, ele possa estar encontrando guarida no seu coração, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o seu lar, a sua casa, o seu dia. É dia de invocar o nome do Senhor. É tempo de orar, é tempo de falar com Deus, é tempo de buscar ao nome do Senhor. Amém? Eu espero em Deus, que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja implantando essa palavra no seu coração.